Literatura em áudio. Árvore das Letras. Selo Alforria Literária. Olá pessoal, hoje eu quero trazer para vocês um panorama da literatura brasileira para quem quer conhecer as nossas obras e autores, quer lê-las, mas não sabe por onde começar. Afinal, são tantos livros que ficamos um tanto perdidos. Eu leio esse ou aquele, como eu faço? Bom, uma vez eu fiz uma experiência, aliás mais de uma vez, onde eu percorri o caminho da literatura brasileira do início ao fim, ou melhor dizendo, do romantismo, e tem um porquê eu iniciei do romantismo, como eu vou falar para vocês, até a literatura contemporânea, até a literatura dos dias de hoje. E obviamente não tem um fim, ainda bem, tem muita coisa a ser escrita ainda. Mas isso porque eu queria acompanhar a evolução das nossas letras. E se você, como eu, gosta de história ou tem um pouco dessa curiosidade de saber a evolução das coisas, eu acredito que esse vídeo áudio vai ser muito legal para você. Mas antes, para quem não me conhece, eu sou Leandro Bertoldo Silva, sou escritor e o criador da Árvore das Letras, do selo Alforria Literária e da Vivência Novos Autores, um espaço que busca literatura de identidade própria por meio da leitura e da escrita afetiva e produção de livros e cadernos sustentáveis e ecológicos. Como eu sempre venho dizendo, o blog já existe desde 2016, com muitas crônicas, entrevistas, poesias e buscando um acesso inclusivo, passamos a trazer em forma de vídeo áudio alguns dos nossos conteúdos, ampliando o acesso a eles. Então, vamos lá. Imagine um mundo formado por pedaços coloridos de vidro, sendo estes refletidos por espelhos, a ocasionar por meio de sua movimentação imagens coloridas e diferentes em contínuas transformações. Certamente você associou essa descrição a um caleidoscópio, certo? Mas não estou falando de um caleidoscópio comum, esse do objeto cilíndrico, embora seja cilíndrico o mundo em que vivemos. O que quero dizer é que imagine que você tenha olhos de vidros multifacetados. Suas opções são inúmeras e o simples fato de saber que você pode mudar a realidade o fascina. Seu espírito é inquietante, corajoso, determinado. Você é um observador de sentimentos que tem na palavra sua força de transformação. Você sente as ideias fervilharem dentro de você. Sabe que o seu trabalho é libertá-las, pois o mundo depende disso e um dia o reconhecerá. Mas mesmo não reconhecendo, você precisa escrever. E cada palavra, cada frase, cada pensamento constrói uma época, um estilo, uma era. Suas palavras ganham os livros, suas ideias ganham o mundo, às vezes aplaudidas, às vezes contestadas, e as páginas manuseadas se transformam num gigantesco caleidoscópio da humanidade. Lindo, né? Sabe do que eu estou falando? Simplesmente de uma das artes mais fascinantes da humanidade. Exatamente porque, como os pedacinhos de vidro que mudam o tempo todo, vai se formando nas indefinições, nos contrastes, nas inquietações, e são desses estímulos, alimentados por mentes talentosas e um profundo senso crítico e estético de sua época, e são muitas, que ela surge desde os primórdios da nossa descoberta. Estou falando da literatura, essa arte magnífica, responsável por pensamentos como o de Oswald de Andrade, ao afirmar que, antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. E isso nos impulsiona a pensar, a refletir, e a devida inserção desses pensamentos vai, como foi, construindo nossa realidade e moldando nossa existência. Mas deixa eu dizer uma coisa. Você provavelmente já deve ter lido a seguinte frase atribuída a Bill Gates. Abre aspas. Meus filhos terão computadores sim, mas antes terão livros.
Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive, a sua própria história. Fecha aspas. Gente, eu uso desse pensamento para dizer que devemos sim ler os grandes clássicos e autores estrangeiros, assim como os seus contemporâneos. Mas por que não antes conhecer a nossa própria literatura, a nossa própria história? Isso é uma questão de fortalecer a nossa identidade. Para mim, não há nada mais lindo e importante no mundo das letras do que a nossa literatura brasileira. Eu estou falando de Machado de Assis, estou falando de José de Alencar, de Lima Barreto, Fernando Sabino, Manuel de Barros, João Cabral de Melo Neto, Lígia Fagundes Telles, Marina Colassante, Murilo Rubião, Maria Clara Machado, Jorge Amado e tantos nomes que já foram referência para além fronteiras. Sim, foram, não são mais, pelo menos como antes. E talvez por lerem, claro, os grandes clássicos e nunca deixarem de valorizar não apenas a própria língua, mas a própria arte em prosa e verso do seu país, tantos outros autores e autoras surgiram, alcançando igualmente lugares de referência. Por isso que eu defendo tanto o movimento da literatura independente no nosso país, construindo caminhos sustentáveis e promissores. No entanto, para que isso possa acontecer com mais propriedade e força, há de voltarmos os olhos para o que nós produzimos. Por isso esse áudio é um guia, ou mesmo um mapa, que, como eu falei, pode e deve, né? Eu não falei, estou falando agora, pode e deve ser acrescido de novos caminhos e até atalhos que as mãos e olhos deste que vos fala, porventura, não mencionar aqui. O que eu quero dizer, gente, na sequência, eu vou trazer uma relação da nossa história literária em obras e autores que tive o cuidado de traçar certa linha do tempo. Desde o romantismo, como eu disse, por ser a primeira grande ruptura com a corte em busca de uma literatura genuinamente nossa, com espírito nacionalista, até os nossos dias. Embora bastante incompleta, tá, essa lista, é um bom começo para quem quer se aventurar a conhecer a nossa literatura. E para que eu não caia naquela velha máxima do faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, devo dizer que sim, eu li todas as obras que eu vou falar aqui. E muitas delas eu revisitei, como revisito constantemente, e é por isso mesmo que elas estão aqui. Mas aqui vai um pedido, não antes de duas ressalvas. A primeira é que me furtarei da responsabilidade de dizer aqui nesse áudio o que já se encontra facilmente em centenas de outros sites pela internet, ou seja, as considerações e resumos de cada obra. Copiar e colar, gente, definitivamente não. Eu irei simplesmente citá-las, assim como seus autores, e inseri-las nos seus respectivos momentos históricos, numa espécie de linha do tempo, tá? Aqui abaixo, na descrição, eu vou deixar toda essa relação, inclusive com as datas em ordem de publicação, para que vocês tenham essa noção da evolução que eu tanto estou falando aqui. A segunda ressalva é que trago tão somente as obras lidas e apreciadas por mim, em minha caminhada, o que se junta ao pedido que agora eu vou fazer. Caso porventura tenham outros títulos que não estão mencionados na relação que eu vou dizer, fiquem à vontade de acrescentar nos comentários e assim vamos aumentando essa lista que é cada vez mais infinita, no mínimo, e isso será um bom serviço prestado, tá certo? Então fiquem à vontade para escrever nos comentários as obras que porventura não forem relacionadas. Então vamos lá, eu vou começar com o romantismo, como eu disse para vocês, tá? E no romantismo eu separei aqui algumas obras. Então vamos lá: Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães; A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo; Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. E aí aqui vem uma série de livros: 5 Minutos, A Viuvinha, O Guarani e Iracema, todos esses de José de Alencar. Ok?
Bom, falado do romantismo, vem agora o realismo-naturalismo. E aqui eu separei de cara, de início, algumas obras de Machado de Assis. Não por acaso, porque Machado de Assis foi quem introduziu o realismo-naturalismo no Brasil, com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então esse é o primeiro livro que eu cito. Junto dele vem Quincas Borba, Dom Casmurro e Memorial de Aires. Então todos esses de Machado de Assis. Depois eu cito o Ateneu, de Raul Pompeia, e o Cortiço, de Aloísio Azevedo. Ok? Falado do realismo-naturalismo, chegamos no pré-modernismo. Aqui eu cito 3 livros, 3 obras de muita importância, que são Os Sertões, Euclides da Cunha, Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, maravilhoso, e Eu, Augusto dos Anjos. Falado do pré-modernismo, sim, aí aqui eu junto o modernismo e o pós-modernismo, que é a literatura contemporânea, tá? A literatura dos dias de hoje. Então, todas juntas. E aí eu cito várias obras. O 15, de Raquel de Queiroz, São Bernardo, de Graciliano Ramos, Capitães da Areia, de Jorge Amado, Vidas Secas, também de Graciliano Ramos, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, Grande Sertão Veredas, João Guimarães Rosa, O Encontro Marcado, de Fernando Sabino, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, O Pirotécnico Zacarias, de Murilo Rubião, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, e finalizo com 2 obras de Conceição Evaristo, bem contemporânea, que são Olhos d'Água e Ponciá Vicêncio. Bem, pessoal, era esse o panorama da literatura brasileira que eu quis trazer para vocês como uma contribuição para se conhecer o que de importante foi criado, foi produzido nas nossas letras. E é como eu disse, esse é um caminho que eu percorri algumas vezes, espero que ele te inspire a percorrer o seu caminho também. Às vezes um ou outro livro pode ser diferente, mas acredito que muitos serão iguais. E é isso, espero ter contribuído aí, te inspirado a buscar a nossa história, buscar a nossa literatura que é tão vasta, tão linda e tão importante. Lembrando que a Árvore das Letras oferece uma vivência chamada Novos Autores, que são encontros semanais online para quem quer escrever ou já escreve, com o objetivo de aprimorar e compartilhar a leitura e a escrita. Quem se interessar, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo áudio, e lá está explicando direitinho como funciona a formação de turmas e tudo mais, tá bom? E quero falar também, pessoal, do meu e-book Haikai, a Arte da Poesia, um guia passo a passo, que é um material que fala sobre o haikai, que é um mini poema que tenta captar a essência de um momento. Então, quem gosta de poesia, nesse e-book você vai encontrar, a partir de uma pequena história, o que é o haikai, a sua relação com a natureza, com nós mesmos, as métricas gramaticais e poéticas, até mesmo como usar o haikai como prática meditativa. E principalmente informações para se aventurar em suas primeiras escritas ou aprimorar as existentes, se você já os conhece, se já os escreve. E se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like e aproveite tudo que temos a oferecer nesse maravilhoso mundo pelas palavras. Um forte abraço e até a próxima!